lugar, eu gostaria de agradecer o espaço, né, de me colocar à disposição para vocês perguntarem alguma coisa, mas, assim, na verdade, eu vejo a minha atuação num crescente, num percurso, né? Assim, eu não comecei como psicóloga clínica, né? Assim, eu trabalhei no início, eu dei aulas, eu participei, eu trabalhei por um ano em psicologia escolar, saí da psicologia, trabalhei na área de meio ambiente alguns anos, fiquei fora, fui para São Paulo por questões pessoais, fiz especialização em violência doméstica, aí fui conselheira tutelar lá. Então, assim, eu tive um percurso onde eu circulei muito, sempre entre a educação, educação e área social. Trabalhei nas raízes de cidadania na prefeitura de Santo André, ou de Fortaleza, depois trabalhei em CRAS, né? Assim, eu trabalhei boa parte do meu tempo de formada, eu circulei, né? Sempre trabalhei muito com conhecimento da psicologia, com o que eu tinha aprendido na universidade, mas aplicado em outros contextos, e gradativamente eu fui voltando para a psicologia, fui me aproximando, fui transitando. Na época que eu comecei a trabalhar no CRAS, eu fui entrando na psicologia clínica gradativamente e fui fazendo uma transição de, sei lá, uns 4 anos, aproximadamente, entre 4 e 5 anos, para focar só na psicologia clínica, né? Fiz algumas formações, fui trilhando um caminho até me ver podendo me arvorar e me concentrar só na psicologia, que é um processo que está muito integrado com tudo o que a Michele falou, né? Em relação a esse percurso, a esse caminhar, a esse descobrir, esse conhecer, o se experimentar, a terapia, os processos terapêuticos, né? Assim, a gente é muito importante para você atuar na clínica, para você atuar com psicologia, no meu olhar, de uma forma mais consistente com você ou com a sua busca de coerência entre a atuação, o que você defende, o que você acredita, o que você aplica, é fundamental o autoconhecimento, né? Então, os processos terapêuticos são fundamentais. Quando você se experimenta resistindo e olhando para a sua resistência, você tanto compreende, você identifica quando ela emerge na sua relação com o seu cliente, quanto você compreende a dificuldade dele, muitas vezes, numa dimensão para além da teoria, né? Porque o conhecimento teórico é fundamental, mas tem algo da interação na relação que, se você viver o outro lado, fica mais fácil ocupar o lugar de terapeuta, quando você vivenciou, você tem experiência também como cliente, né? E você vai se experimentando, né? Você tende a crescer nesse processo. Às vezes tem relação com o que aparece no mercado, com o que você se valida, porque é muito um percurso de você reconhecer o seu processo e a sua condição em receber e acolher o outro no seu sofrimento, nas suas questões, nos seus desafios, né? Então, a gente, embora, né, a gente, por exemplo, eu também comecei na gestalterapia, eu me sinto muito acolhida na gestalterapia, mas eu fiz um caminho longo, né, assim, busquei a gestalterapia, fiz formação em psicoterapia breve, fiz formação em psicologia transpessoal, eu não me especializei numa das abordagens da psicologia transpessoal, que são várias, né? Mas a partir dessa formação, essa formação em psicologia transpessoal me possibilitou compreender conexões com a dimensão da espiritualidade, do inconsciente coletivo, da ressonância entre o individual e o coletivo, porque nós não somos um ou outro, nós somos tudo isso, né? Nós temos vários níveis de foco, de interação e de interferência dessas relações. Não a forma como nós hoje
estamos no nosso contexto brasileiro é muito diferente da década de 90 e é muito diferente do início dos anos 2000. O contexto, e esse contexto de pandemia traz uma outra ressonância, uma outra impregnação que interfere nas relações, nos tipos de aventuras que nós nos proporcionamos, né? No tipo de experiência que a gente se propõe a fazer. Muitas vezes hoje, o que é aventura? Hoje é uma aventura, por exemplo, você sair, você encontrar formas de sair, de interagir, de se divertir. Como é que você conhece pessoas hoje, né? Como é que você se aproxima de pessoas no contexto de pandemia? Então, tudo isso interfere no nosso olhar, na nossa forma de estar e também na nossa atuação, né? Como profissionais e como seres humanos. Os papéis, eles se somam não de uma forma estanque, né? A gente é muito maleável, a gente interage com o contexto, com o tempo histórico, com a condição de vida, com a condição social. Há muita diversidade. Né? E a construção, no meu processo clínico, também passa por aí. Né? Então, hoje, como é que a pessoa se sente? Mais do que nunca, a atuação clínica hoje, ela passa muito pela ancoragem, pela capacidade de alcançar o cliente, o fraterno, a pessoa que está ou à sua frente ou mediada pela tecnologia, né? Mas dela se sentir acompanhada, de você se fazer acompanhante dela no processo dela. Porque em alguns momentos ela vai querer suporte, em algumas situações podem emergir crises que exijam um aprofundamento do processo dela, e você precisa estar presente para sentir, né? O que é possível, mas mais do que o que é possível, é o que é necessário naquele momento. Porque tem a possibilidade ampla e tem a possibilidade do momento, né? Do que o cliente traz, de como está a condição dele, se ele está se sentindo muito vulnerável, e aí ele precisa de suporte para sustentar esse período, por exemplo, de pandemia, ou se ao estar em casa ele se sente menos tenso, se sente mais confortável para aprofundar algumas questões com algumas, a partir de alguns referenciais, de algum recurso, né? De experiência de respiração, de viagem de fantasia, por exemplo, ou de experimento com a técnica de constelação, quando o cliente se abre. Né? A caixinha que a Michele falou tem a ver com o nosso repertório de experiências, com o que a gente experimenta, com o que a gente se abre e com o que a gente se apropria enquanto recurso, enquanto técnica para oferecer para o cliente, mas o nosso parâmetro inicial e final, o nosso termômetro sempre é o cliente, sempre é a possibilidade dele. Né? Ele se permitir, do quanto ele se permite, se ele é mais sensorial ou se ele é mais racionalista, se ele precisa se sentir, se ele precisa controlar os termos para poder se sentir seguro e aí nessa segurança poder se abrir. Né? Então, são as nossas formações, as nossas experiências, as nossas atuações enquanto experiente, né? É fundamental para a gente poder acessar e ter repertório para oferecer para o cliente. Né? Se você se experimenta com yoga, ou com esporte, ou com crossfit, ou com caminhada, ou com corrida, ou com maratona, se você se interessa por música, se você vive muito série ou filmes, quer dizer, o teu repertório como ser existente também compõe a sua experiência profissional, a sua abertura profissional.
né? E isso vai sendo construído a partir da sua existência. Embora Simone, você esteja hoje estudante de psicologia no 5º semestre, você é uma pessoa de 20 e poucos anos, você tem 20 anos de vida aí, vivida, que você pode, a partir do processo de terapia, a partir das suas relações, a partir de como você experimenta o lugar de filho, de estudante, de jovem, de angustiado ou de otimista, isso também é repertório para a sua atuação na clínica, quer numa clínica convencionada, estruturada, quer numa clínica social ampliada. Você é, de fato, o seu principal instrumento de trabalho. Você é a sua experiência como ser existente no mundo, né? Mas não no sentido de que a sua experiência ela é ancoradora, né? Assim, ela é fundo, ela é uma experiência existencial. Enquanto experiência existencial, ela compõe o seu repertório. Mas é claro que ela não pode ditar, né? Não é porque você superou uma determinada resistência de uma maneira que esse é o melhor caminho para você oferecer para o seu cliente. Não, essa é uma possibilidade para o seu cliente que você experimentou e você tem estofo para reconhecer.